Salve, salve galera, graça e paz a todo mundo, boa noite, que Jesus venha continuar falando nos nossos corações. Vamos lá para mais uma palavra, para mais um vídeo. E a palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 7, que é a continuação do Sermão da Montanha. Então, vamos estar meditando no capítulo inteiro. Vamos lá para a gente conseguir compreender aquilo que Jesus vem nos dizendo desde o princípio, desde o início dos tempos. Jesus tem nos falado e muitas das vezes não conseguimos compreender, mas pela graça do Senhor e pela misericórdia dele, hoje nós iremos meditar e tentar extrair o máximo daquilo que Jesus quer nos passar. A palavra, nós vamos meditar no capítulo inteiro, então vamos lá para não perder muito tempo. A palavra fala assim: não julgues para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Porquanto pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso,
a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Essa palavra, irmão, toda vez que eu paro para meditar em Mateus 7, eu me maravilho mais e mais. E cada palavra, cada versículo que está aqui nessa passagem de Mateus 7 é muito importante, tem muito a nos ensinar, pois a palavra já começa falando: não julgueis para que não sejais julgados. Muitas das vezes nós queremos nos nos colocar como santo, olhando a vida do nosso irmão, julgando as pessoas pela aparência, pelo vestir, pelo caminhar, pelo andar. Mas não devemos fazer isso, não devemos julgar ninguém para que não sejamos julgados. Porque a palavra fala no versículo 2: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. A gente costumamos ver a aparência, a roupa, o estilo da pessoa e tirar uma base para ver se é uma pessoa honesta, se é uma pessoa de Deus, se é uma pessoa com, por assim dizer, do mundo. Nós costumamos fazer isso simplesmente por bater o olho e olhar a pessoa por fora, mas Deus não vê como a gente vê. E o único que pode julgar é Cristo. E ele julgou e decretou a nosso favor, pois ele conhece o nosso ontem, conhece o nosso hoje e sabe do nosso amanhã. Mas mesmo assim ele nos ama, nos amou e vai continuar nos amando eternamente, pois Deus é amor, irmãos, e ele é fogo consumidor. E a palavra fala no versículo 3, para não ser muito extenso o vídeo: e por que repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Pois, e ela continua no 4: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Esses dois versículos, o 3 e o 4, eles se completam, porque no 3 Jesus fala por que nós reparamos nas coisas que os nossos irmãos estão fazendo, no nosso próximo está fazendo, e não reparamos nas coisas que nós mesmos fazemos. Que quando nós reparamos as atitudes, o caminhar, o estilo de vida do nosso irmão, do nosso próximo, nós estamos indo contra aquilo que Jesus iniciou falando, que é o julgamento. Então, não fique reparando as coisas que o seu próximo faz, mas faça pelo seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você. Chega com, não para julgar, mas chegue com palavras de ânimo, ajudando a pessoa a sair daquele lugar, não tentando colocar ela mais para baixo através de julgamento, falando que a pessoa é, apontando os defeitos das pessoas. Nós não devemos estar focados nisso, nós devemos estar com o olho focado em Cristo, na direção de Cristo, irmãos. E aí Jesus continua falando: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Como que nós vamos conseguir fazer isso, irmão, se a todo tempo o mundo joga setas, coloca barreiras e muitas das vezes nós caímos sem mesmo perceber? Então, toda vez que nós tentar falar algo, por assim dizer, para o nosso irmão, através de julgamento, ou através tentando consertar os passos dele por nós mesmos, nós devemos olhar para nós antes, para não cair na hipocrisia de tentar falar aquilo que falta em nós.
Então, não vamos ser hipócritas, irmãos. Vamos caminhar seguindo a direção certa, que é a direção de Cristo, na contramão do mundo. E a palavra fala assim, no versículo 6, não dê aos cães as coisas santas, nem deite aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando-se se despedacem. Nós não devemos entregar as nossas coisas para qualquer pessoa, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, pois não sabemos como aquela pessoa, por assim dizer, irá reagir. Muitas das vezes nós andamos com pessoas que julgamos estar conosco, mas na verdade estão conosco somente para nos procurar falha na gente, procurar o que acusar e para despedaçar, pois quando Deus fala não dê as pérolas aos porcos, pérola, irmão, é algo precioso. E o que a gente tem de mais precioso dentro da gente são os nossos sonhos, os nossos objetivos. E quando nós lançamos isso para qualquer pessoa, quando nós lançamos isso para qualquer lado, corremos o risco de ter isso destruído através de palavras de maldição, palavras de desânimo, palavras de desencorajamento. Então, vamos estar apresentando tudo nas mãos de Jesus, pois a palavra fala assim, no versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Está aqui, irmãos. Nós não devemos entregar nossas pérolas aos porcos, mas devemos entregar tudo a Jesus, em súplicas e ações de graça, pedir porque Ele vai nos dar, bater que nós iremos encontrar, buscar que nós iremos encontrar, bater que Ele vai abrir as portas. Pois Ele fala no versículo 9, e qual dentre vós, homem, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Jesus fala, irmão, que somos maus e sabemos dar boas coisas. E quando nós pedimos alguma coisa para Deus, muitas das vezes, 98% das vezes, Ele nos dá muito mais além do que pedimos. Às vezes pedimos só um cantinho para descansar a cabeça e Ele nos dá algo muito grande. Às vezes pedimos Ele só mais um dia de vida e Ele nos dá uma eternidade juntamente com Ele. Então, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais Deus, irmão, o que você pedir para Ele, se for da vontade dEle, se for de encontro a fazer a vontade dEle, você pode ter certeza que Ele irá te dar. Não somente aquilo que você pediu, mas muito mais além do que você imagina. Pois a palavra fala que o que os olhos viram, o que os olhos não viram e ouvidos não ouviram e nem desceram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservada para aqueles que o amam. E se Deus tem reservado, irmãos, a gente só temos que buscar, clamar, pedir, de agradecendo, com a certeza que no tempo determinado vai chegar. E a palavra fala, portanto, todo aquele que vos querei, tudo o que vos querei que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta
é a lei e os profetas. Não devemos estar esperando algo de muito especial das outras pessoas se nós não fazemos primeiro. E mesmo se fizermos, não devemos esperar a recompensa de ninguém daqui dessa terra. Mas tudo aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você, você deve fazer pelo seu próximo. Pois essa é a lei como está escrito e os profetas. Ou seja, nós devemos fazer o bem, irmãos. Eu falo por mim. Eu gostaria muito que as pessoas chegassem e me trouxessem uma palavra de Deus todos os dias. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de conversar com alguém que me instruísse numa palavra de Deus todos os dias. Mas como ainda não encontrei essa pessoa, eu decidi fazer por mim, porque quando eu estou falando, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então tudo aquilo que está saindo, está entrando para dentro, eu tenho que absorver o máximo possível, pois a palavra é viva, irmãos. E se eu quero que alguém faça isso por mim, eu também tenho que fazer pelo próximo. Então, vamos fazer, vamos parar de esperar e sair da zona do conforto e fazer, irmãos. Pois essa é a lei. Amém? A palavra fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não precisa de falar muito sobre isso. O mundo jaz o maligno, irmão. E para todo lado que você olhar, você vai encontrar uma direção. Mas não devemos olhar para o lado, mas devemos olhar para o alto, pois a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Por quê? Porque a vida do lado de Cristo é uma vida de felicidade, é uma vida de gozo, de paz, de tranquilidade. Mas é uma vida de muita batalha, é uma vida de muita luta, pois a todo tempo o inimigo vem jogando seta para tentar te derrubar. Por isso que apertado é o caminho, pois nós devemos andar sempre na mesma direção, não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda, pois a palavra ela é viva, irmão, e ela não volta vazia. O mundo tem tudo aquilo que nos chama a atenção, pois o nosso corpo foi formado da matéria desse mundo. A matéria-prima que nós somos feitos foi o pó da terra. Eu falo tudo, o pó da terra. Mas o que habita dentro de nós é o fôlego de vida de Deus. É o Espírito Santo do Senhor nos capacitando, nos guiando e nos levando a todo dia fazer as melhores coisas. Vai só caber a nós fazer ou não. Mas eu acredito que todos os dias vem pensamentos bons e pensamentos maus na sua cabeça, assim como vem na minha. Cabe a nós decidir qual deles nós vamos alimentar, qual caminho nós vamos querer traçar naquele dia. Se é o caminho espaçoso ou se é o caminho árduo, se é o caminho apertado. E a palavra fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Irmãos, como a palavra fala, há muitos falsos profetas, há muitas falsas religiões, há muitas falsas doutrinas, pois são muitas as doutrinas do homem, e são poucas as doutrinas do homem, ou quase nenhuma, que vai de encontro à doutrina de Deus. Pois a doutrina de Deus, irmãos, é fazer o bem, é ajudar o pobre, o necessitado. É a verdadeira religião de Deus, como está escrito lá em Tiago, é ajudar o órfão e a viúva. Então, vamos fazer isso, irmãos. Vamos
buscar fazer isso e fugir daquelas pessoas que nos induzem a julgar, nos induzem a discernir, fazer disseção de pessoas, pois Jesus fala, não devemos fazer disseção de pessoas, não devemos julgar pelo vestir, pelo falar, pelo caminhar, pois a boca fala do que o coração está cheio, mas o coração é enganoso, irmão. Por isso devemos firmar nossos pés na rocha, que é Cristo Jesus. E a palavra fala, vamos dar uma adiantada aqui, que essa parte fala dos frutos. E como já foi dito, nós devemos plantar os frutos bons, para que a nossa árvore não seja cortada e lançada no fogo. Devemos plantar aquilo que gostaríamos de colher. Você não vai plantar veneno porque você não vai querer comer veneno. Então você vai querer plantar uma fruta boa para quando no tempo certo você ir lá no pé e poder colher e desfrutar. Assim é a vida. Não devemos plantar coisas que não queremos comer, mas devemos plantar somente aquilo que nós gostaríamos de colher futuramente. E por esses frutos, irmãos, Jesus vai conhecer cada um de nós. Pois a palavra lá no versículo 21 chama atenção muito para nós que servimos a Deus, que queremos buscar a Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus, irmão? É que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. E primeiramente amar a Ele acima de todas as coisas, irmãos. Adorar somente a Ele. Fazer o bem. Essa é a vontade de Deus. Deus nos criou, irmãos, para termos uma vida de comunhão com Ele e com o nosso próximo. Não é porque eu falo da palavra de Deus que eu tenho a certeza que eu vou entrar no céu. Não é porque eu profetizo pelo sangue de Jesus que eu vou entrar no céu e consigo ver o resultado que eu vou entrar no céu. Não. Mas pelos frutos que eu tenho plantado, por aquilo que eu tenho plantado nessa terra, hoje eu consigo ter um pouco mais de paz e tranquilidade em saber que quando eu desencarnar, irmãos, eu irei morar com Deus. Pois eu sei o que eu tenho plantado. E você também tem que ter essa sinceridade e essa mentalidade de saber o que você tem plantado, para saber o que você irá colher. Porque não adianta você querer plantar o mal e querer colher o bem, que você não vai colher. Aquilo que você plantar, você colherá, irmão. E Jesus fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. A iniquidade, irmão, é tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. É o julgamento, é o pecado, é a falta de amor, é a falta de empatia, a falta de perdão, a falta de arrependimento. Isso tudo vai à iniquidade, irmão. A gente pensa que a iniquidade é só o pecado, mas é muito mais além do que isso. É muito mais além do que somente o pecado, irmão. Eu não posso pecar, mas posso julgar, meu irmão. Eu posso não pecar, mas também não posso estar plantando coisas boas. Eu posso não pecar contra a Bíblia, nos 10 mandamentos, mas também não posso estar fazendo aquilo que ela me manda fazer, e isso também é pecado, irmão. Então, todo pecado é iniquidade. E a palavra fala, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E quem é a rocha, irmãos? Rocha é Cristo. A rocha de esquina, a pedra angular. Aquele que não se curva diante da tempestade, não se curva diante de qualquer dificuldade. E é nele que devemos edificar a nossa casa. E a nossa casa, irmão, é o nosso coração. Então devemos pegar aquelas palavras que Jesus, essas palavras que Jesus nos diz e todas as outras e guardar dentro de nós e fundar nossas raízes cada vez mais em Cristo, pois ele é a rocha que na tempestade nos ajuda a não cair, nos ajuda a ficar firme, a caminhar e perseverar, pois o dia mau vai vir, irmão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, vai vir os ventos, vai vir a chuva, vai correr os rios, vai vir o vento, tudo isso vai combater contra você. São os dias maus, as afrontas, as percas, tudo, irmão, vai tentar fazer que você caia. Mas firme seu coração, firme sua casa em Cristo, pois ele é a rocha inabalável. E aquele que ouve as minhas palavras e não as praticam, e não as cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Nós vemos desde o princípio que a gente não podemos julgar. Nós vemos desde o princípio que nós devemos amar. Nós vemos desde o princípio que não devemos estar reparando aquilo que nosso próximo está fazendo. Nós não devemos colocar os nossos sonhos, as nossas pérolas nas mãos de qualquer um. Nós sabemos que tudo aquilo que Jesus, que nós pedir para Deus, Ele vai nos dar. Nós sabemos de tudo isso, irmão. E muitas das vezes não conseguimos adaptar e acreditar. E quando isso acontece, nós caímos. E caímos de uma certa forma que é difícil de se reerguer, pois o inimigo é astuto, irmão, e ele trabalha com o tempo. Ele não tem pressa de te destruir, mas ele fica o tempo inteiro tentando te derrubar, o tempo inteiro tentando te destruir, o tempo inteiro soprando vento, jogando seta que você não vai conseguir. Mas se você não crê na palavra de Jesus, se você não crê qual foi o propósito de Jesus aqui na terra, o que Jesus veio fazer aqui na terra, você irá cair e de uma forma que não terá outra chance de se levantar. Pois as maiores quedas, irmãos, são muito difíceis de se levantar. E muitas das vezes, na primeira, a gente já não consegue. Se a gente não tiver firmados na palavra, se a gente não tiver firmados no evangelho. E para finalizar, a palavra fala: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou com sua doutrina. Então, você quer conhecer a doutrina de Cristo? Leia o Sermão da Montanha. Você quer conhecer a doutrina de Cristo? Leia os 4 evangelhos que falam sobre a sua vida. E continue lendo até Apocalipse, que você vai conhecer a doutrina de Cristo, não a doutrina dos homens. A doutrina de Cristo, irmão, é amar uns aos outros como Ele nos amou. Essa é a verdadeira doutrina, essa é a verdadeira religião que devemos seguir.
pois não adianta sacrifício se você não tiver amor. Só para finalizar, essa passagem aqui fala muito comigo, que fala sobre a vocação de Mateus. Jesus disse para eles, no versículo, eita glória, Jesus passa, vamos ler só, são 4 versículos, irmão, que fala a vocação de Mateus. E só para finalizar, e passando Jesus diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessita de médico são, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus fala que ele quer misericórdia e não sacrifício. Pois misericórdia, irmão, é amor, empatia. Tudo que de bom que podemos fazer para o outro pode ser colocado como misericórdia. São as coisas boas que nós praticamos para o nosso próximo. Isso chama misericórdia. Quando aquela pessoa está passando por uma aflição e você vai e o ajuda de alguma forma, seja com um abraço, uma palavra ou recurso, seja de qual forma for. Isso é misericórdia, irmão. E Jesus pede que nós aprendamos isso. Ide e aprendei, misericórdia quero e não sacrifício. Pense na doutrina de Cristo, reflita na doutrina de Cristo e deixa Jesus trabalhar dentro do seu coração. Tenham uma boa noite, reflitam nessa mensagem, reflitam nesse capítulo 7, reflitam na Bíblia, irmãos. Não fique pegando somente pedaços aleatórios, mas reflitam nela em um tudo, pois ela está toda interligada uma com outra. A palavra, ela é viva, e se ela é viva, ela é uma só. Então, medite, comece a ler, cria o hábito de ler a Bíblia, um versículo por dia. Amanhã você está lendo 2, daqui um mês você está lendo 4, 5, daqui um mês você está lendo um capítulo, e assim vai, irmãos. Mas não pare. Guarde as palavras de Jesus para você não cair. Não julgue o seu próximo para que você não seja julgado. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a verdade começa a aparecer. E aquilo que Jesus nos pede, de verdade, nós só iremos encontrar aqui, irmão. Pois aqui tem a saída para a vida e para a eternidade. Não iremos encontrar em nenhum outro lugar, a não ser aqui, na palavra do Senhor. Fique com Deus, tenha uma ótima noite e reflitam nessa mensagem. Fique com Deus. Fui.